Carlos Alberto Schmidt de Azevedo. Bom dia, senador Paim. Bom dia, demais senadores que participam dessa audiência pública. Demais presentes à mesa que conduz essa audiência. Nós da CNPL, em primeiro lugar, nós queremos cumprimentá-lo, senador, cumprimentá-lo pela sensibilidade. Claro que não é novidade essa sua sensibilidade, isso vem sendo demonstrado ao longo dos anos em que o senhor ocupa e representa a bancada, ou representa a população do Rio Grande do Sul aqui no Senado, essa preocupação com o trabalhador, né? Essa sua luta para que ele não tenha nenhum tipo de perda naqueles direitos que já foram conquistados ao longo dos anos. Recentemente, e é essa mesma linha, é nessa mesma direção que a CNPL tem se pautado, tem se conduzido, e só para citar alguns pequenos exemplos, pequenos não, alguns exemplos, foi isso que o senhor falou, essa sua peregrinação pelo Brasil afora contra o 4330, que aqui muda de nome, né? Mostrando que em todas essas audiências que foram realizadas nessas 15 capitais brasileiras, houve a unanimidade pela rejeição do projeto, que ele é nefasto ao trabalhador brasileiro. Depois disso, esse ano, a preocupação tem sido também muito grande em função da 664, da 665, e cada dia que passa é uma nova surpresa que o governo federal vem mostrando a classe trabalhadora ou a população brasileira, e nessa caminhada dentro da crise tem mostrado que é chamado para cada vez contribuir mais o trabalhador que está sem essa condição. Nós queremos primeiro poder dizer aqui quem é a CNPL. A CNPL é uma entidade sindical de grau superior que conta com uma estrutura sindical que representa 28 federações no Brasil e mais de 500 sindicatos de 51 profissões liberais. E, segundo dados do próprio IBGE, nós somos algo como 15 milhões de profissionais em todo o país. Nós poderíamos separar, e isso vai acontecer com a participação de um dos nossos advogados, doutor Amadeu, que nós tivemos até a oportunidade de entrar com uma ADI contra essa medida provisória, e ele vai entrar na questão jurídica dessa ADI também. A nossa preocupação é que, no início da medida provisória, ela já fere um preceito constitucional. E o senhor, como um dos que escreveu a nossa Carta Magna, sabe tranquilamente disso. Quer dizer, no artigo 3º, ela já modifica a estrutura sindical brasileira, aonde tira do setor de categorias profissionais e bota para sindicato majoritário ou preponderante. Isso é uma preocupação muito grande nossa, na medida em que as especificidades de cada uma das categorias que congregam aquela indústria, o sindicato preponderante ou majoritário, ele não tem essa mesma sensibilidade em que os sindicato de profissionais liberais, no caso, ou de categorias diferenciadas, tem, né? Quer dizer, a gente poderia dar um pequeno exemplo, uma indústria automobilística, no momento em que ela vai fazer uma redução no seu quadro,
né? Sem dúvida nenhuma, essa redução do quadro vai atingir também o refeitório dessa indústria. Atingindo o refeitório, poderá ou deverá atingir um nutricionista que está lá dentro, preparando e cuidando da alimentação, do balanceamento nutritivo. E essa pessoa não vai participar, não vai ter ninguém naquele momento que possa cuidar e que tenha essa preocupação com essa categoria, com essa estrutura de categoria diferenciada. Quer dizer, a estrutura brasileira, a estrutura sindical brasileira é uma estrutura que fala sobre categorias e nós não abrimos mão de poder, enquanto não houver alguma modificação na Constituição brasileira, de que a gente não possa fazer essa representação das nossas categorias diferenciadas. Além da Constituição, a CLT é muito clara quando ela afirma e reafirma sobre a forma que as categorias se organizam para poder, e dentro dessa organização, ter a sua representação dentro das organizações sindicais. Se é através da similitude, das condições oriundas, já falo o parágrafo 2º, oriundas da profissão, o trabalho em comum, em situação de emprego, na mesma atividade econômica ou em atividade econômica similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Nós, então, só esse parágrafo do artigo 511 da CLT mostra que essa medida provisória, 680, entra na inconstitucionalidade da organização sindical brasileira, né? Nós também entendemos que hoje a margem de negociação do governo ela ficou um pouco prejudicada em função da crise, como já foi dito, que a crise não é só aqui no Brasil e que a crise ela tá no mundo inteiro. Isso que foi dito pela senadora Ana Amélia, que hoje o governo chinês fez uma desvalorização da sua moeda para cada vez poder competir cada vez mais com o mercado internacional e que seus produtos consigam chegar com preços cada vez menores. Quer dizer, mas lá eles têm uma preocupação com a questão do trabalhador muito pequena, totalmente diferente das nossas preocupações, né, das nossas conquistas. Nós temos também a preocupação com a questão do tempo, em que hoje está sendo falado, em que essa MP ou o PPE poderia funcionar por 6 meses e mais 6 meses. No Congresso Nacional já tem 175 emendas de diversos temas sobre os 680, 175. De que essas emendas, que ele transforme em duradouro o projeto, enfim, a preocupação que se tem é que, da forma como entrou, ele pode sair um Frankenstein depois de todas as discussões. E nessas discussões a gente sabe exatamente qual é a força do capital e do trabalho aqui dentro das nossas casas legislativas. Eu queria fazer uma outra... Tem 1 minuto para concluir, porque depois nós teremos mais o tempo ainda do outro representante da CNPL. Eu queria apenas, para encerrar, senador, então, dizer que nós deveríamos, e aqui é uma sugestão, que as nossas casas, depois dessa discussão dos 680, ela se detesse na questão da discussão do artigo 239 da nossa Constituição, que fala sobre a arrecadação decorrente das contribuições para o PIS, né?
Quer dizer, aonde deveria não ter essa facilidade, não deveria ter essa possibilidade como está tendo. Muito obrigado pela participação, senador. E a CNPL está sempre junto nas fileiras dessas suas propostas e suas bandeiras. Tudo bem. Esse foi o Carlos Alberto Schmidt, presidente da CNPL. E como havia um pedido que o Departamento Jurídico também fizesse, então ele não usou os 10 mais 5. A gente quer manter o equilíbrio aqui entre todas as entidades. Então, agora, para complementar o tempo, o assessor jurídico da Confederação Nacional de Profissionais Liberais, Dr. Amadeu Roberto Garrido de Paula. Eminente Só permita ainda, doutor, antes que eu informe ao plenário e aos meus convidados que essa nossa audiência pública, desde a sua abertura, está sendo transmitida ao vivo pela TV Senado, canal 51, e pela internet no site www.senado.gov.br e cidadania para todo o país. Eu digo isso porque, às vezes, o pessoal lembra, não, mas não, senadores, aqui teve 1, 2, 3. Na verdade, nós estamos falando nem que a TV Senado pegasse somente 1% e pega mais do que isso, no mínimo, para 2 milhões e pouco de pessoas. E além de estar passando diretamente em todos os gabinetes de senadores. Então, à vontade. Eminente senador Paulo Paim, uma bandeira de luta dos trabalhadores brasileiros. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a homenagem feita aqui, inclusive pelo eminente representante da Magistratura do Trabalho, aos advogados. Os advogados, efetivamente, lutaram de forma ampla pelos direitos humanos. E no contexto dos direitos humanos estão os direitos trabalhistas. Hoje é dia 11 de agosto. Nós tivemos a honra, senador, de ser presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto. Não sei se na época em que Vossa Excelência teve dificuldades em São Paulo, em 1974, quando o único segmento social... Permita, doutor, eu não quero trabalhar, mas pois aí não. O pessoal diz, Paim, faltou a informação precisa. Eu digo, tá bom, é que não estava aqui. Está também ao vivo pela Rádio Senado para todo o Brasil. TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado e pela internet, pelo www.senado.gov.br cidadania. Por favor, doutor. Pois não. Está informado tudo? Está, né? Rádio, agência e tudo, por favor. E os estudantes de direito e outros estudantes desse país que deram a vida pela libertação da ditadura militar, tem no dia 11 de agosto um dia especialmente representativo. Um dia que representa os estudantes, representa os advogados e, efetivamente, os advogados, principalmente os recém-formados, mas também alguns hoje já consagrados no país, lutavam por liberdades elementares. Depois do AI-5, por exemplo, nós não tínhamos o habeas corpus, mas nós impetrávamos os habeas corpus, porque é um direito humano universal. E, no mínimo, em muitos casos, nós conseguíamos salvar a vida daquele preso. Evidentemente, nem sempre e muito raramente soltar esse preso, mas salvar a vida. Então, hoje, dia 11 de agosto, é um dia especialmente querido por todos nós, é um dia da liberdade, é o dia do território livre do Largo de São Francisco, que chamamos, e agradecemos muito à CNPL por nos possibilitar essa oportunidade de falar a todos vocês. Nós somos advogados trabalhistas há 40 anos. E, na verdade, quanto a essa questão de terceirização,
Nós sabemos que a Justiça do Trabalho, desde o início e com muita razão, em oposição a essa tendência de flexibilização total, que disse aqui o nosso magistrado, não aceitava a terceirização nem para atividade meio. Muitos juízes decidiam nesse sentido. E essa atividade meio como passível de terceirização é, na verdade, uma criação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Ora, se até a atividade meio, que desconfigura o vínculo empregatício, uma garantia básica dos trabalhadores, é questionável, imaginemos a atividade fim. É o fim. Terceirizar a atividade fim é o fim do direito do trabalho no Brasil. Muito bem, muito bem. E gostaríamos, senador, de observar que, quanto ao nosso tema de hoje, dado o nosso tempo mais reduzido, o que o nosso presidente quis expressar, e expressou muito bem, foi de que nós temos um dispositivo na medida provisória, segundo o qual o contrato coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho são celebrados pelo sindicato representante da categoria preponderante. É dizer, excluindo desse processo dinâmico de negociação as categorias profissionais diferenciadas. As profissões liberais foram consideradas, por uma lei que citamos aqui, como categoria profissional diferenciada, equiparada às demais nos processos coletivos de trabalho. Isso porque houve uma acentuada tendência de assalariamento dos profissionais liberais. Os profissionais liberais, nós costumávamos dizer, quando éramos presidentes do Sindicato dos Advogados em São Paulo, na federação, que os profissionais liberais são aqueles que não se liberaram jamais, como diz um poeta. E realmente não se liberaram. Nós tivemos grandes departamentos jurídicos de bancos em São Paulo que foram desativados e terceirizados depois de conquistas que o sindicato obteve na Justiça do Trabalho em dissídios coletivos. Hoje, essa atividade econômica bancária se utiliza do trabalho dos advogados por meio do repasse da verba de sucumbência. A verba de sucumbência é aquela devida pelo perdedor da demanda. Portanto, se o devedor, que vai a um escritório de advocacia pagar a sua conta atrasada, pagar o advogado do banco, muito bem. Se não pagar, ele não ganha nada. Essa é a realidade que nós temos em São Paulo em relação a uma parte dos profissionais liberais. Portanto, em relação a esta medida provisória, nós entendemos que não podemos receber essa, vamos dizer assim, com todo respeito, ofensa à estrutura geral do sindicalismo brasileiro. Nós sabemos que há, de certa forma, e achávamos até superado isso, um conflito entre as categorias preponderantes e as categorias diferenciadas. Mas não podemos nos esquecer de que telefonista é categoria diferenciada, motorista é categoria diferenciada. Todos os liberais são categoria profissional diferenciada. Como é que nós vamos expungir deste processo de negociação essas categorias? Portanto,
nós entendemos que, ainda que se admita o projeto com muitos aperfeiçoamentos, nós não podemos esquecer das categorias profissionais diferenciadas que formam o arco sindical brasileiro, sob pena até de inconstitucionalidade. No que tange à possibilidade de dispensa dos empregados, nos parece, daqueles que tiveram seus salários reduzidos, nos parece que a medida provisória se preocupou com isso. Quando diz, em seu artigo 5º, que as empresas... Tem mais um minuto. ...que aderirem ao PPE ficam proibidas de dispensar arbitrariamente ou sem justa causa os empregados que tiverem sua jornada de trabalho temporariamente reduzida, enquanto vigorar a adesão ao PPE, e após o seu término, durante o prazo equivalente a 1/3 do período de adesão. Este gancho nos parece importante para que a Câmara dos Deputados, este Senado Federal, respeitável Senado Federal, possa aperfeiçoar o Instituto e evitar que se torne esta medida, aquilo que disse o nosso colega, uma mazela geral para os trabalhadores brasileiros. Muito obrigado.